Mas no chanê, primeira coisa que eu preciso entender é que ele acontece em primeira posição. Sim, isso para balé adulto. Então, eu estou lá, primeira posição. O que vai acontecer durante o meu giro? Eu preciso uma perna passar para o outro lado, mantendo essa distância. Então, essa perna passa para cá, mantendo a mesma distância. Depois, a outra perna vai passar por trás, também mantendo a distância. Cuidado, se eu começo lá o chanê, aqui eu já abro bastante. Ó, já não estou mais em primeira, tá vendo? Ó, desci já tem segunda. Aqui eu abro mais ainda. Aí eu vou cometer o erro de ir abrindo as pernocas no chanê, e isso vai deixar o meu chanê todo desengonçado. Então, cuidado com a posição das pernas. Como que eu posso tomar esse cuidado? Dentro do meu método, a gente usa, né, eu ensino as minhas alunas a aprenderem balé vendo o que eu estou fazendo, ouvindo o que eu estou falando, que é exatamente como você aprende numa aula presencial. Vendo, ouvindo. Mas, além disso, eu ensino elas a perceber o próprio corpo durante a execução dos movimentos. Então, no chanê, na hora que eu subo, eu tenho que tentar pressionar uma perna contra a outra. Você vai sentir as coxas se tocarem. Sim, bem aqui em cima, ó, as coxas elas se tocam. Eu preciso manter esse contato. Então, na hora que eu subo, Mari, mas eu tenho uma perna muito fininha. Ok, aproxima um pouquinho, só para você sentir coxa com coxa. Quando eu sinto aqui, perto do xixi, uma coxa batendo na outra, tocando na outra, eu sei que eu não estou com a base alargada. E eu vou manter esse contato que eu estou sentindo aqui, conforme eu giro. Contato de coxa com coxa. Conforme eu girar de novo, contato de coxa com coxa. Tudo bem? Mas, para eu conseguir manter essa coxa com coxa, é muito importante eu pensar na postura do balé dentro do chanê. O que eu quero dizer com isso? No balé, a gente tem regra, né? Primeira regra é que a gente esteja andeor. Segunda regra é que a gente esteja com os joelhos esticados. Terceira regra é que a gente esteja encaixada, o abdômen esteja preso, fechando as costelas, ombro para baixo, queixo alinhado. É lindo ouvir essas regras, né? O duro é colocá-las em prática. Então, vamos entender aqui como que a gente coloca isso em prática de verdade no nosso corpo. Olha só, faz lá uma primeira posição, vou fazer de lado para você conseguir visualizar. Primeiro ponto da primeira posição. Se eu forçar demais os meus pés aqui para ficar andeor, eu não tenho mais segurança. Por quê? A minha capacidade de abrir o andeor, a minha Mari, é até aqui. Eu posso ir mais? Posso, se eu trabalhar flexibilidade, força, para conseguir abrir mais o andeor. Mas hoje, o meu andeor é aqui. É aqui que eu tenho estabilidade para ficar aqui, ó, mexer os braços, mexer as costas e não cair. Agora, se eu forço demais esse andeor, eu começo a ficar instável. Fica mais difícil eu me manter em pé. Imagina eu tentar manter esse andeor na meia ponta. Fica pior ainda. Aí eu começo a criar compensações. Eu jogo o bumbum para trás um pouquinho, peito para frente, porque fica mais fácil para eu ficar. Então, primeira coisa, lá embaixo, coloca uma primeira posição que seja confortável para você. Seja o seu máximo de andeor, mas você não está perdendo equilíbrio. E você deve trabalhar a sua meia ponta exatamente nesse ponto. Então, eu vou subir a minha meia ponta aqui, e não aqui, forçando horrores o andeor durante o chanê. Na minha aula, na hora que eu faço lá o trabalho de ELV, eu vou forçar a jogar cada vez mais esse calcanhar para frente durante o trabalho de ELV e ELV? Vou, mas isso é um exercício que eu estou segurando na barra. Aqui a gente está falando do chanê, que a gente não vai ter barra. Então, eu preciso criar uma base que me sustente. Aqui eu consigo ter equilíbrio. Se eu faço aqui, já fica muito maior, o corpo já foi para trás. Tá vendo como o calcanhar oscila? Porque fica muito mais difícil para mim manter o equilíbrio. Então, primeiro ponto, qual é a sua primeira posição? Para onde seu pé está apontando? É aí que eu vou trabalhar a minha meia ponta para fazer o chanê, ok? Segundo ponto, então essa é a nossa postura. Conforme eu subo, a gente, bailarinas adultas, a gente tem medo. Sim, adolescente se joga, mas a gente é cagona e tá tudo bem, porque a gente tem muita coisa para assumir nessa vida, né? Imagina se você cai, faz um entorse, se machuca, como é que você vai trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos e tudo mais? Então, é natural que a gente, quando fica adulto, a gente fica um pouco mais cagona, tá tudo bem, ok? Só que, pelo fato de eu ficar mais cagona,
Na hora que eu subo, eu não quero subir tão alto. É quase que inconsciente. Mas eu subi na meia ponta para fazer o meu chanel, eu já não quero subir tão alto, porque eu tô com medo de cair. E aí, o que eu faço? Eu baixo a meia ponta e afrouxo um pouquinho o joelho. Meu joelho está frouxinho, minha meia ponta está baixa. E aí, eu tento girar a chanel aqui. O que vai acontecer comigo tentando girar a chanel aqui? Ele vai sair um bamboleio. E é aí que eu vou ter a sensação de perda de equilíbrio. Então, na hora que você subir, suba o mais alto que você puder a meia ponta e ative a coxa. Traz a patela para cima, né? A patela é o ossinho que está lá na frente. Eu puxo a coxa para cima, tento crescer lá para o teto. Conforme eu faço toda essa tração de ir para o teto, eu ganho mais eixo. E aí fica mais fácil eu conseguir manter o controle para fazer o meu giro de chanel. Diferente se eu estou mais frouxinha, meia ponta baixa, joelho mais frouxinho, as costas não estão tensionando para cima, então fica todo o peso no meu quadril, e aí eu vou tentar girar, fica tudo muito instável. Então, primeiro ponto, qual é a sua primeira posição? Encontrou a sua primeira posição para fazer o chanel? É aí que você vai subir de verdade, meia ponta alta, patela para cima e cresce para o teto. Traciona os eretores da coluna lá para cima. Então, eu imagino que tem uma cordinha me puxando lá para cima o tempo todo durante o meu chanel. Sim, isso vai me dar mais estabilidade, mas não é só isso. Conforme a gente sobe, quando eu subir aqui, tá tudo bem. Beleza, tô segurando na barra. Conforme eu soltar a barra e começar a girar, o meu corpo vai começar a querer perder um pouco do equilíbrio. E aí, a primeira coisa que o nosso corpo faz, e muitas vezes a gente não percebe, é soltar o bumbum. Quando solta o bumbum, fica um peso lá para trás, e a tendência é eu cair para trás. Para isso não acontecer, o nosso corpo também abre as costelas, porque aí tem mais um peso aqui na frente. Aí fica balanceado. Aí eu tento girar o chanel aqui, ó. Isso é diferente disso e disso. De novo, ó. Bumbum lá atrás, costela solta. Você precisa encaixar o quadril, ou seja, levar o xixi para frente. Além disso, olha as costelas. Fechar as costelas. Quando eu faço isso, olha as minhas costas como ficaram retinhas. Eu fico mais alinhada e aí eu tenho mais eixo. Eu tenho todo o meu corpo me tracionando para cima e toda a lateral do meu corpo, bumbum e costelas, pressionando para dentro. E aí eu crio um bloco. E é esse bloco que me dá estabilidade para fazer o chanel.